esse mosaico foto que são as relações internacionais, em especial como alguma forma de o Brasil se relacionar com essa possibilidade de mercado? Não, acho que a gente não tem que ter relação, o Brasil não tem que ter relação direta com o Taiwan, o Brasil é relação direta com a China, né? Acho que esse é o ponto fundamental. Taiwan, ela é uma província chinesa que virou uma proxy, né? Ou seja, virou um cavalo de Troia das relações China e Estados Unidos. Taiwan, ela é armada pelos Estados Unidos, os americanos operam ali dentro planos de secessão, apesar desses planos estarem cada vez mais antipáticas ao povo aos chineses de Taiwan, porque eles sabem que é muito melhor manter as coisas como estão do que partir para uma declaração de independência aberta, não é? Então, Taiwan, ele é um desses lugares chaves no mundo, que inclui até o Brasil, né? Aonde se encontra cotovelos da história. Então, os americanos têm que ter uma solução definitiva para o Brasil, né? Ou vira uma colônia americana de vez, ou nós vamos virar um país independente rumo próprio. Então, os americanos têm que achar uma solução para isso, contra a possibilidade do Brasil ter um projeto nacional autônomo. Tem essa questão da Ucrânia, que era muito cara para o establishment americano, para desestabilizar a Rússia e cercar a Rússia militarmente. Tem a questão do Oriente Médio e as relações entre Irã e Arábia Saudita. Então, a derrota do Bashar al-Assad na Síria, ela abre um precedente muito ruim para o campo anti-imperialista no mundo, né? E tem a questão de Taiwan, né? Que é um grande cotovelo que eu acredito que hoje está o Trump colocou taxa sobre Taiwan, uma loucura, né? Então, hoje, Taiwan está muito mais próxima da manutenção do atual status quo, que tem sua moeda, ter sua bandeira, ter seu hino, ter seu exército, mas não declara independência em relação à China, do que outra possibilidade. O que eu quis chamar a atenção no Flow é que, sim, existe uma questão de Taiwan, mas para os chineses isso não é uma questão. Porque para os chineses, Taiwan é parte da China, assim como para o Brasil, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina é parte do Brasil, né? Então, não existe uma discussão na China sobre se Taiwan é parte da China ou não. Foi isso que eu quis dizer em Taiwan, que eu quis dizer no Flow, né? Porque o mundo inteiro reconhece a Pequim como a capital de uma China unificada, né? E com Taiwan como parte da China, né? Então, não é uma questão isso daí. Existem outras questões, evidentemente, né? Muito bom. A gente entrando no bloco final da participação do professor Elias Jabbour, lembrando que quem quiser mandar recados, envie no Superchat, já a gente vai por um bloco de mensagens na sequência, Braci. Mas antes, um último ponto aqui, professor, na verdade dois, né? Eu vou puxar uma entrevista sua também na semana passada lá para o Brasil de Fato, onde o senhor fala, né, a respeito dessa guerra econômica, né, e dessa guerra comercial, e que os Estados Unidos têm como expediente o uso do caos para ainda se manter na relevância da hegemonia. Até onde se consegue operar através do caos como política econômica de governo? Não, eles já operam dessa forma, mas desde de Barack Obama, em 2011, por aí, os americanos já começam a se utilizar do caos como instrumento de governança. Isso aí não é uma opinião elaborada por mim, isso aí é o Muniz Bandeira escrevendo a Desordem Mundial em 2016, por exemplo, né, que defende essa tese, né? O espectro da dominação, da total dominação, baseada no caos. Então, guerras híbridas, guerras convencionais, a utilização do dólar como arma de destruição em massa, são taxas, tarifas, expulsão de países que não são simpáticos aos americanos, do sistema SWIFT, etc, etc, etc. Então, tudo isso gera um caos no mundo, e agora com a China, a partir de um bullying tecnológico iniciado por Trump e aprofundado por Biden, é bom que se diga isso, né? Não foi o Trump que enfiou um míssil no Nord Stream 2 na Europa, né? E o Biden, ele aprofunda o que o Trump começou. Então, existe uma relação de continuidade Trump-Biden que é muito clara, tá? Então, o caos é isso, né? O caos é essa incerteza, então coloca taxa num país, no outro dia tira a taxa, no outro dia coloca de novo. Então, isso vai gerando um clima, entendeu? Que ela é muito propícia para a manutenção da hegemonia americana no mundo. A minha grande opinião que eu tenho elaborado ultimamente é o seguinte, é que o Trump, os Estados Unidos,
A pergunta que eu acho que tem que ser feita é essa: é possível a manutenção de uma hegemonia, da hegemonia americana em um mundo baseado em regras, em instituições que funcionem, multilateralismo, etc.? A minha resposta é não, porque é um país com um grau de disfuncionalidade tão grande, né, que a manutenção da sua hegemonia passa pelo quê? Pelo caos ad eternum. Esse que é o ponto que eu levanto, né? Então, até onde vai isso? É uma resposta que eu não tenho, honestamente, assim, eu não tenho como responder. Eu não falo do que eu não tenho certeza, mas que é dessa forma que eles operam, você não tenha dúvida disso aí, né? Muito bom. E aí eu vou fazer o seguinte agora, a gente vai com os recados, Baraci, e aí eu, na volta, eu faço o acabamento com o professor Elias com uma última pergunta, agora com 11+4, o pessoal pode mandar ainda o superchat que dá tempo do professor Elias acompanhar a nossa audiência. Vai lá, Rafael. Sim, nós temos aqui que foi enviado agora cedo pelo André Luiz Martins. Ele gostaria que o excelente professor comunista Elias Jabbour falasse sobre o desinteresse da China, nesse momento histórico, na desdolarização das relações comerciais do sul global. Por favor, professor. Não é uma questão de desinteresse, é uma questão de visão de mundo real. O dólar só vai ser derrotado militarmente. Quando os americanos forem derrotados militarmente, quando os americanos deixarem de ser, de fato, o país hegemônico do mundo, acabam as condições para que o dólar continue a ser a moeda de reserva internacional. É simples assim. Não é uma questão de vontade, tá? O processo de desdolarização já está acontecendo, ele é lento, é gradual, é bastante inseguro, dado esse ambiente de caos que os americanos colocam. Enquanto isso, o que os chineses fazem, por exemplo, é buscar se utilizar das brechas que ainda o sistema dólar mantém, né, para os seus próprios propósitos nacionais, tá? E, por outro lado, né, a China tem buscado incentivar a construção, por exemplo, do sistema local de pagamentos na Ásia, a construção de uma infraestrutura financeira, de uma infraestrutura que entregue a possibilidade de trocas comerciais, de investimentos em moedas locais na Ásia, por exemplo. Isso é desdolarização? Isso é parte do processo de desdolarização, né? Mas também não é a desdolarização full, vamos dizer assim. Então já existe essa... Papai, a buia. É meu filho aqui, ó. Muito bom. Como é que é o nome dele, professor? Calil. Ô, Calil. O professor João César, quando participa aqui, daí o João Vicente entra, o professor João César diz que normalmente ele é a parte mais aguardada da live, né? As análises do professor João César são só a moldura aí para o quadro do João Vicente. Um beijo pro Calil aí que está com a gente, então. Obrigado. Mas é isso, a China, não é que ela não tem interesse completo, apenas acha que isso é um processo histórico que não vai ser determinado pela vontade dela, e sim pela queda do Império Americano, que não está no horizonte isso também, cá entre nós, não está claro quando isso vai acontecer, né? Enfim, basicamente essa é a minha opinião, né? Professor, Rafael. Claro. Policarpo Quaresma. Professor, o The New York Times, para criticar a reindustrialização do Trump, o comparou ao fracasso de décadas do protecionismo brasileiro. Os neoliberais impedirão qualquer tentativa de desenvolvimento, inclusive para os próprios estadunidenses? Abraço. Não, acho que primeiro vamos tirar esse tipo de discussão, como eu falei no Reinaldo Azevedo isso, né? No Reconversa. Você tem que primeiro tirar as crianças da sala, né? Como eu costumo dizer. Aí você vai discutir como adulto. Os Estados Unidos são um estado desenvolvimentista desde a sua independência. Os Estados Unidos praticam protecionismo, não é prática, é política do Estado desde Alexander Hamilton. Né? Então, o New York Times é isso, essa distopia, né, deles acreditarem que existe um livre mercado no mundo, só que não existe. Nunca existiu, inclusive. Né? Você pode criticar o Trump do seguinte, esse ultraprotecionismo do Trump pode levar os Estados Unidos a não atingirem seus objetivos estratégicos no mundo. Ok. Agora, separar, olha, antes não tinha protecionismo, agora tem com o Trump. Isso é mentira, pessoal. Isso é mentira. Aquele exemplo que eu dei no Flow, dou em tudo quanto é canto. Se a gente juntar bilhões de dólares aqui, vamos nos Estados Unidos, tentar comprar qualquer Big Tech, o Congresso americano vai impedir isso aí.
Se surgir um Sérgio Moro dos Estados Unidos para denunciar a corrupção das grandes corporações americanas, ele vai ser posto para correr, ou seja, vamos parar com essa conversa, entendeu? Então é isso. Agora, o New York Times, eles que acreditam na própria mentira deles. Quem não pode acreditar somos nós, né? Muito bem. Muito bom. E aqui o último é o Breno Mendes, nosso membro por 26 meses. Pergunta, Elias, sobre o IPP. Qual o planejamento em vigor no Rio? Hoje o IPP ele é um Instituto Pereira Passos, que é um Instituto Municipal de Urbanismo, ele passa por um processo em que nós vamos de transformação de um Instituto de Urbanismo, tá? Puramente de urbanismo, onde lá se geram dados para a elaboração de políticas públicas, nós geramos índices para basear políticas públicas no Rio para as outras secretarias, né? E hoje, por exemplo, nós estamos em um processo de transição do IPP, de um Instituto Municipal de Urbanismo para o Instituto Municipal de Urbanismo e Desenvolvimento. E a nossa meta para o IPP é entregar em 2028 o IPP enquanto um think tank capaz de pensar o futuro do Rio para as próximas décadas, né? Aí sim vai se recriar condições para que o Rio de Janeiro possa ter planejamento de fato. O que existe hoje no governo Eduardo Paes é uma percepção e uma necessidade de construção de um salto de qualidade para a dinâmica econômica do Rio de Janeiro, que foi muito baseado até hoje em grandes eventos, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos. Isso trouxe um tipo de desenvolvimento para o Rio de Janeiro que não cabe mais hoje. Acho que o salto hoje é planejar o Rio de Janeiro partindo para a necessidade de mudança de dinâmica de acumulação, mas baseado na reindustrialização, na construção de serviços de bens públicos, na expansão metroviária, na expansão do VLT, etc., do que outra coisa, né? Então, o IPP ele está se condicionando para ser o braço institucional que vai ser o ente fundamental para esse tipo de processo de planejamento do Rio de Janeiro, né? Muito bom. Perfeito. Mais algum recado aí, Rafael? Temos aqui do Efraim Silva. Xi Jinping deu uma cutucada boa nos Estados Unidos. Vetou a Boeing. É mais que estratégia econômica. A Boeing é uma das mais entranhadas no poderio bélico deles. Sim, exatamente. É um recado razoável, até porque boa parte da demanda da Boeing vem da China. No momento que a China já está viabilizando a Comac, que é a Boeing chinesa, né, ou a Embraer chinesa. Então, a tendência é que a Boeing venha perder cada vez mais espaço no mercado chinês.